Versículo 20, visto que não tem capítulos, são apenas versículos, eu tenho o versículo 20 para a gente discorrer o tema cristãos autênticos. Cristãos autênticos, ou seja, cristãos verdadeiros, legítimos. Louvado seja Deus. Vejamos assim como está escrito: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Este João é simplesmente demais. Ele disse mas vós, amados. João foi o apóstolo do amor, o apóstolo amado mesmo. E o carinho que ele tinha pelo Senhor era tanto que ele reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Era o homem da sua intimidade. E foi, meus amados irmãos, nesta epístola, que nós temos encontrado esta revelação. Judas, não o Iscariotes, mas este Judas aqui é o irmão de Jesus. Esta epístola fora escrita no ano 70 depois de Cristo, e eu estou com este versículo aqui para dizer que o objetivo, quando Judas escreveu esta epístola, já que é uma epístola universal, foi para nos ensinar a batalhar, a guerrear, tá certo? E a primeira coisa que Judas se preocupou foi motivar os cristãos, incentivar o cristão a lutar pela fé. Você vai ver isso no versículo 3, quando está escrito: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada ao santo. A primeira coisa foi Judas motivar os crentes a batalhar pela fé que uma vez foi dada. Dada a quem? Aos santos. Batalhar significa lutar, guerrear, entrar numa luta. E a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. A segunda coisa que Judas motiva os crentes, ou os cristãos verdadeiros, foi confrontar as heresias, dado a decadência moral e espiritual nos séculos 1 e 2. Versículo 4, ele diz: a razão, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ora, João, meus amados irmãos, Judas, ele motiva os crentes a confrontar as heresias. O que estava acontecendo, na verdade, começando no século I, foi a introdução do gnosticismo. E o que é o gnosticismo? O gnosticismo era um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, que era desenvolvido, ou que foi desenvolvido aí no século I, teve seu crescimento e evolução no século II, certo? E a base dele, ele era constituído de crenças de natureza filosófica e religiosa. Eles misturavam religião com filosofia,
E a essência do princípio ensinado por eles era que cada homem possuía uma essência imortal que transcende o próprio homem. Ou seja, eles deixavam de lado todos os ensinos que Jesus havia deixado para misturar religião com filosofia. E isto em Atos 6 e 5 mostra que Nicolau foi aquele que iniciou isso aí. E os pais da igreja, quando observaram a introdução dos gnósticos dentro da doutrina, ou tentando distorcer a doutrina, eles se levantaram contra ele, Judas, Pedro, tá certo? Para que aquilo ali não houvesse uma disseminação e não trouxesse prejuízo. E isto estava acontecendo. Porque o gnosticismo, juntamente com o legalismo judeu, que era exatamente duas vertentes que estava prejudicando o bom andamento daquela igreja poderosa, que nasceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com a chegada do Espírito Santo, conforme a promessa de Deus. Agora os gnósticos e os judeus legalistas, eles foram os primeiros a tentar introduzir na igreja heresias, para que o crescimento da igreja não acontecesse. No século II, acontecia uma grande explosão, porque os gnósticos com os judeus se organizaram e eles trouxeram mestres intelectuais, sofisticados, para levar os verdadeiros crentes a acreditarem nos seus erros. O que nós estamos lembrando a vocês, que houve da parte de Judas um cuidado muito grande, e ele disse aos cristãos que eles precisavam lutar pela fé, lutar por aquilo que eles haviam aprendido, por aquilo que eles criam. E claro, esses cristãos que deram atenção e ouvidos a Judas eram os cristãos autênticos, porque os que não eram autênticos não concordaram. Glória, como ainda hoje o fazem. Então Judas agora, ele confronta, vejamos aqui no versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estava escrito, introduziram no meio de quê? Dos crentes, dos verdadeiros, da igreja, se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, ou seja, pessoas que não tinham nascido de novo, que não tinham experimentado o novo nascimento, a vontade de Deus. Homens ímpios converteram em dissolução a graça de Deus, negaram a Deus, único dominador e o Senhor nosso. Pedro, no capítulo 2, fala sobre isso. No versículo 12 de Judas diz o seguinte: Estes quem? Estes homens que estavam tentando introduzir na igreja heresias, esses homens são manchas em vossas festas e fraternidades, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor, são nuvens sem água levadas pelo vento de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. São ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais estão eternamente reservadas a negritude das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que o vinho, o Senhor
eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Então Judas agora, ele confronta as atitudes dos gnósticos e dos legalistas dentro da igreja, no seio da igreja. Glória a Deus, porque esses homens estavam trazendo heresias, estavam trazendo decadência moral e espiritual. Ora, senhores, por que eu estou trazendo esta mensagem? Porque estamos nos últimos tempos, a última hora da igreja, e neste momento a igreja tem sofrido isto, heresias, decadência moral. Nunca se viu tantas coisas fora do lugar dentro das igrejas do que na nossa geração. Louvado seja Deus. Então Judas motiva o cristão a lutar pela fé, confronta as heresias e decadência moral, porque o cristão autêntico, ele é diferente, ele é santo e ele é poderoso. O cristão autêntico, ele vive na contramão da vida. Por quê? Porque ele é luz, e aonde a luz chega, as trevas se desfaz. Ele não veste como o mundo veste, ele não fala como o mundo fala, ele não age como o mundo age. Por quê? Porque ele é diferente. Ele não faz o que todo mundo faz. Ah, mas todo mundo está fazendo. Já disseram a mim, mas pastor, todo mundo está fazendo. E eu disse, mas eu não sou todo mundo. Glória a Deus. E Judas ainda, na sua epístola, ele leva os crentes a preservar a sã doutrina. Versículo 5, observe. Ele diz, mas, não é mais, é mas quero lembrar-vos do quê? Como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Observe, senhores, senhoras, irmãos, que está em suas casas, a advertência de Judas. Ele diz, eu quero. Em outras palavras, eu preciso dizer isto a vocês. Vocês precisam entender isto. Isto o quê? Que não basta ser um cristão. Tem que ser um cristão, porém, 2 pontos, autênticos. O que quer dizer um cristão autêntico, pastor? Um cristão verdadeiro, um cristão legítimo, glória a Deus, um cristão genuíno, um cristão que alguém possa olhar para ele e dizer, é um servo de Deus, é uma serva de Deus, glória a Deus. É aquela pessoa que não deixa dúvida que Deus está na sua vida. Você já pensou? Você se deparar com um crente que mente, que lhe engana, que lhe trai. Mas eu também sou crente, eu também sou cristão. Mas você deixa dúvida acerca do quê? Da sua maneira de se portar, de se apresentar. Glória a Deus. Você olha para alguém e você não olha para dentro da pessoa, você olha para fora. Ah, pastor, mas Deus quer o coração. Quem disse? Aonde você leu isso? Que Deus quer o coração? Me mostra onde está escrito. Está escrito sim, lá em Samuel, que Deus não vê como vê o homem. Por quê? Porque o homem vê o homem periférico e Deus vê o homem total, espírito, alma e corpo. É diferente. Mas o exterior de um cristão vai refletir o que ele é interiormente.
exemplo. Eu sou um pastor. Isso é tudo? É não. Imagine se você me encontrasse de um bar tomando cachaça. Pastor, o senhor tomando cachaça? Deus conhece o meu interior. Conhece. É de um ébrio. Aleluia. Queridos, Deus conhece o interior. Nós não conhecemos o interior. Porém o seu exterior vai refletir o que você é interiormente. Você encontra um cristão chamando o nome ou dizendo palavrão, você vai dizer, está aí um santo homem de Deus? Está aí uma santa mulher de Deus? Claro que não. Por quê? Porque nada nele condiz com aquilo que ele fala. Porque nós não apenas devemos ensinar ou pregar a palavra, mas sobretudo viver e praticar a palavra. Isso é ser cristão autêntico. E os gnósticos, incrível, incrível. O que é incrível? Eles eram cristãos. Eles estavam dentro das igrejas. Os gnósticos estavam dentro fisicamente, mas fora espiritualmente. Tem muitos cristãos ocupando os bancos das igrejas, mas estão longe de Deus. O que Jeová falou: este povo com os lábios me louvam, mas os seus corações estão longe de mim. Como diz a Bíblia, nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Como diz a Bíblia, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Escute, os gnósticos, eles tinham perdido suas almas e estavam despidos do Espírito Santo, e por isso eles tinham um viver terreno, um viver carnal, um viver diabólico, não obstante estarem dentro da igreja. E o que era pior, eles eram carnais e influenciava aos espirituais a serem carnais, sob a desculpa que aquilo não tinha nada a ver, como acontece hoje na vida de muitas comunidades evangélicas. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é verdadeiramente um cristão autêntico? Um cristão autêntico, ele é conhecido pelo amor de Deus que está dentro do seu coração. Mas vós, amados, ou seja, é aquele que guarda o maior mandamento de Deus. Qual é? O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Foi esta lição que Jesus ele deu a um legalista quando ele queria saber sobre a vida eterna, como fazer para chegar nela. E o Senhor perguntou: você sabe os mandamentos? Ele disse: claro que eu sei. Ele disse: quais? Ele disse: na íntegra. E ele, para tentar confundir Jesus, ele disse: quem é o meu próximo? Jesus não respondeu, mas contou-lhe uma parábola. Glória a Deus. E nesta parábola que o Senhor contou para aquele homem, ele mostrou que, descendo de Jerusalém, um samaritano caiu na mão dos salteadores, ficou semi-morto, e por aquele lugar passou um sacerdote, passou de largo, passou um levita, passou de largo, e passou um samaritano e o socorreu. Moral da história: por que o sacerdote não socorreu? Não era sacerdote? Porque faltou amor. Por que o levita não socorreu? Porque faltou amor. E por que o samaritano socorreu? Porque tinha amor. E quem ama a Deus, socorre o seu próximo. Ama o seu próximo. Não adianta você amar, dizer que ama a Deus e você aborrecer o seu irmão.
você odiar o seu irmão, você ser intrigado com o seu irmão, então você não é um cristão autêntico. Glória a Deus. O amor guarda o crente da queda. Está escrito. O amor guarda o crente da queda. É através do amor que os crentes autênticos se apresentam inculpáveis diante de Deus. Imagine no dia do juízo. Quem vai aparecer lá? O samaritano. E os legalistas, judeus, odiavam os samaritanos, nem falava com eles. Glória a Deus. E quando chegar lá, cadê o amor? Aí o que é que o Senhor vai dizer? Apartai-vos, maldito, eu não conheço vocês. Como não? Falei no teu nome, preguei, profetizei, mas a iniquidade impediu você. Então o cristão autêntico é cheio de amor, e o amor lança fora o medo. 1 João 4,18. O amor é como a morte, transforma todas as coisas, está escrito, meus amados e queridos, é como a morte transforma tudo, Efésios 2:20. Glória a Deus. Mas escute, o cristão autêntico, legítimo, ele não só ama, aleluia, mas ele é edificado espiritualmente e edifica espiritualmente outras pessoas. As pessoas têm prazer de sentar, de conversar, de falar e de andar com um cristão autêntico. Por quê? Porque não é somente ele que é edificado, mas ele edifica também muitas outras pessoas. Por isso Judas diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Edificação espiritual exige, sim, de cada um trabalho árduo por mãos habilidosas. Quem é edificado espiritualmente sabe aquilo que está fazendo. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. Sabe o que o Jesus Cristo disse? Que uma árvore, ela é conhecida pelos frutos que ela produz. Se você é um cristão, mas não tem frutos produzidos para a glória de Deus, você ainda não é autêntico. Glória a Deus. E para produzir frutos, há uma exigência de diligências e progresso diário. Exige um trabalhar e um trato muito grande, muito especial. E isso só pode acontecer se você estiver em Cristo e Cristo estiver em você. Porque assim o Espírito Santo, que é o selo da promessa, é quem vai produzir em você e através de você edificação para a sua vida e para a vida daqueles que te ladeiam. Aleluia. Paulo, ele disse àqueles que tinham dúvidas acerca disto: sejam os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Se você acha tão difícil ser um cristão autêntico, se você diz: ah, isso aqui só Jesus pode fazer, aí Paulo diz: então você não tem como crescer espiritualmente por conta dessas barreiras e dúvidas que você coloca. Então faça o seguinte: sejam os meus imitadores, viva como eu vivo, ande como eu ando, e aí sim você estará agradando a Deus. Mas deixa eu continuar. Sabe, um cristão autêntico, ele possui sim duas naturezas. Duas naturezas, está escrito em 1 Pedro 1:4. A primeira é a natureza humana. Glória a Deus. E a segunda natureza é a natureza divina. A natureza humana, você vem com ela de nascimento.
Mas a natureza divina, ela é colocada em você no momento em que você nasce para Deus, nasce no reino, através do milagre do novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que existe o cristão espiritual e existe o cristão carnal. O cristão natural, ele age apenas pelaquilo que ele acha, que ele pensa. Ele está dentro da natureza humana, mas o cristão espiritual, ele está dentro da natureza divina. E as duas dentro dele, o que é que acontece? Acontece lutas que ele trava dentro de si mesmo, com aquilo que ele quer e com aquilo que Deus quer. Aleluia. Por isso Paulo, ele disse: eu não sei mais o que é que eu faço. O bem que eu quero fazer eu não estou conseguindo, mas o mal que eu não quero está diante de mim. Miserável homem que sou. Não é que ele havia pecado, é que ele vivia sendo assediado e tentado pela carne para fazer coisas que desagradavam a Deus. Mas por ele ser um homem espiritual, um cristão autêntico, ele diz: isso eu não faço, porque Deus não quer, e eu não quero perder a minha bênção. Por isso, aos Coríntios capítulo 2, versículo 16, a parte B, diz: mas nós quem? Cristãos autênticos, nós temos a mente de Cristo. Um cristão autêntico, irmãos, ele tem a natureza divina em alta. Aleluia. Tem a mente de Cristo. Ele tem o selo. E é exatamente o Espírito Santo em nós que nos leva, sim, a fazer um serviço cristão sobrenatural à altura do reino de Deus. Por que é que existe muitos cristãos enchendo os templos e muitos cristãos que não enchem de alegria o coração de um mundo perdido por conta da falta da natureza divina na vida destas pessoas? Aleluia. Porque é o seguinte: Deus manda, Deus determina, Deus orienta, mas o cristão só vai se ele tiver dominado pela natureza divina. E se ele não é dominado pela natureza divina, é natureza dele, ele não vai. Os cristãos não querem sair do conforto do seu lar, dos finais de semana, dos feriados. Ora, tem um feriado aí, dia tal. Qual é a primeira coisa que vem na mente do pecador? A praia, o retiro, o esporte e tantas outras coisas. Por quê? Porque é o mundo dele. E o mundo da igreja e o reino de Deus, o que é que vem para os cristãos? Depende. Se ele é autêntico, se ele é espiritual, ele diz: eu tenho que aproveitar esse feriado para ganhar almas. Eu tenho que aproveitar esse feriado para visitar meus parentes que não gostam do evangelho, para fazê-los entender o amor de Deus. Mas o cristão que não é autêntico, que não é verdadeiro, o que é que ele vai fazer? Ele vai desenterrar as vestes do pecado e diz: eu vou cair na farra, eu vou me divertir, afinal eu mereço. Aleluia. São mensagens assim, que não são tão fáceis de serem entendidas e muito menos de serem praticadas. Glória a Deus. Mas Judas disse: escute, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Glória a Deus. Santíssima
Fé. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo falar de uma casa espiritual que é o nosso corpo. Ele está querendo falar da nossa estrutura erguida sobre um alicerce, que é a fé. E a Bíblia fala que a fé é o quê? Um alicerce, é um firme fundamento, é uma sustentação. Glória a Deus. E aqui Judas está querendo levar os cristãos que estavam sendo influenciados pelos gnósticos a receber de Deus esta revelação para a edificação do seu caráter cristão. E quando se tem um caráter cristão edificado em Cristo pela esta fé santíssima, se tem comunhão com Deus, se anda na luz e se cresce espiritualmente. João, na sua primeira epístola 1:7, ele diz: se andarmos na luz, que luz? Verdade. Se andarmos na luz, como na luz Deus está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, queridos, quando Judas fala sobre edificação na santíssima fé, ele está falando de comunhão, glória a Deus, falando de verdade. Se andarmos na luz, verdade, temos comunhão, e sangue de Jesus fala do que? De vida em santidade. É inadmissível, mesmo no século 21, um crente não ser santo. Por quê? Porque se ele não é santo, ele é pecador. Se ele não é santo, ele não vive em santidade. E seguramente o cristão autêntico tem por obrigação de ser santo, em primeiro lugar, para que você possa atravessar este mundo. Eu estou falando da nossa geração. Você tem que atravessar este mundo sem se contaminar. Sem se contaminar. Você lembra dos antediluvianos? Aquela geração, como ela vivia, mas Noé recebeu de Deus uma palavra de juízo, quando Deus irou-se pela abominação de Sodoma e Gomorra, irou-se e disse: vou destruir. E eu pergunto a você, e será que Deus não está irado com a nossa geração? Ou você acha que Deus vai deixar essa anarquia continuar como está? E você acha que até quando? Escute, Deus já se levantou do trono e vai imputar juízo sobre a face da terra. Disso você não tenha a menor sombra de dúvida. Não pense que os homens, aquilo que estão fazendo contra o Criador, vai ficar impune. Vai não, Senhor. Vai não, Senhor. Deus vai entrar com providência. Glória. Alguém diz: isso é loucura desse pastor. Disseram que Noé estava caducando, que ele era velho, não sabia o que estava dizendo. Por quê? Porque ele fez uma arca no deserto, nem água tinha. Glória a Deus. Endoidou, coisa nenhuma. Ele estava sob a égide da direção do Todo-Poderoso. Mas deixa eu dizer o que é incrível. É que Noé conseguiu construir a arca com a família. E não só isso, ele conseguiu escapar. Ou seja, ninguém da família dele se contaminou na sua geração. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero dizer para você que está me ouvindo, que é possível sim,
Assim como Noé não se contaminou na sua geração, você, eu, nós não nos contaminarmos na nossa geração. Porque todo mundo está mentindo, eu não tenho que mentir. Porque todo mundo está adulterando, eu não tenho que adulterar. Por que eu vou ter que adulterar? A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e não ao pecado. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você não precisa fugir de ninguém, nem do diabo. Ele sim que tem que fugir de você, assim como as trevas fogem da luz. Você chega num ambiente à noite, escuro. Você não consegue ver nada, está escuro. Você vai lá no interruptor. O que acontece? A escuridão desaparece. Por quê? Porque chegou luz. Assim também é um cristão autêntico, verdadeiro. Aonde ele chega, quem está contando piada imoral, cala a boca. Chegou um irmão, chegou uma irmã, aleluia. É aquela pessoa que Judas disse: santíssima fé, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Então eu creio num Deus santo, e esse Deus santo quer que eu seja santo. Santo para atravessar o mundo sem me contaminar, santo para poder vê-lo, e santo para que eu possa subir. Porque a Bíblia diz que Deus vem buscar um povo seu. Quem é o povo de Deus? Aleluia! Povo especial, zeloso, e um povo de boas obras. Glória a Deus. Queridos, deixa-me concluir. Deixa-me concluir. Escute. Mas vós, amados, edificamos sobre a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Edificando-vos e orando no Espírito Santo. Você precisa treinar o seu intelecto nas realizações do Espírito Santo. Eu não entendo, pastor, como é que eu vou treinar o meu intelecto? Escute, o que é que você acha que uma pessoa precisa para estar em forma? Glória a Deus. Outro dia a pessoa disse: pastor, o senhor tem quantos anos mesmo? Eu digo: olha, eu tenho 64, estou indo para 65, daqui a pouco eu chego a 120. Mas o senhor está tão novo, o senhor está em forma. Glória a Deus. Ele disse: isso não é de graça não, isso tem um preço. Eu me privo de comidas, eu não como qualquer coisa. Glória a Deus. Eu faço caminhada, eu faço exercício. Então, para manter a forma, eu preciso exigir do meu corpo alguma coisa, um sacrifício. Então, meus amados e queridos irmãos, escute: você treinar o intelecto, você ser diferente e santo, exige de você sacrifício, exige de você alguma coisa. Pastor, o que eu faço para treinar o meu intelecto? Você quer mesmo treinar o seu intelecto? É fácil. Número 1, leia as Escrituras. Quantos capítulos da Bíblia você já leu hoje? Pastor, eu não tive tempo. Tem tanta gente sem tempo que não vai dar nem tempo ouvir o toque da trombeta. Glória a Deus. Escute. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então treine o seu intelecto lendo e ouvindo. Ouvindo. Glória a Deus. Mas tem crente que não lê a Bíblia, que não vem para cultos de doutrina, de ensino. Não. Ele vai para os shows gospel. Graças a Deus que não pode. Agora, né? Aleluia. Graças a Deus que a igreja está vivendo uma outra realidade. Acabou a farra. Acabou a brincadeira de cristão. Agora vem para a igreja fazer o quê? Ouvir a palavra. Ah, não vou não. Glória a Deus. Por quê? Vou fazer o quê lá? Eu vou fazer o quê? O meu conjunto não forma. Eu vou fazer o quê na igreja? Ou seja, o cristão que não é autêntico, que não é verdadeiro, ele vem para a igreja para cantar.
ele vem para a igreja para tocar, ele vem para a igreja porque tem uma escala, ele tem que ir por obrigação moral e social. Não, irmão, nós devemos vir para a casa de Deus com alegria, com prazer, como disse Davi: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque é nela que o Senhor está fazendo coisas grandes e extraordinárias. Então treine o seu intelecto através da Bíblia. Faça um planejamento para ler a Bíblia toda em um ano. Tem crente com 10, 20 anos que nunca leu a Bíblia toda. Que vergonha. Aleluia. Outros que não treinam, não ouvem a palavra. E outros, meu Deus, outros cristãos que não oram. Outro dia, um irmão disse: pastor, eu não sei como é que uma pessoa passa tanto tempo de joelho. Como assim? Não entendi. Onde é que vai arrumar tanto assunto para orar? Glória a Deus. Meu querido irmão, escute. Pegue um caderno ou um papel ofício, uma caneta, ponha na mão e comece a anotar todas as necessidades e problemas da vida que você vê nas pessoas e em você mesmo, na sua casa, no seu trabalho. Anote tudo. Depois pegue esse papel, veja se uma só folha vai dar. Você vai ver que vai muito pouco. E pegue cada um desses pedidos, dobra o joelho. Não precisa fechar os olhos, não. Fica assim com ele. Primeiro problema: briga na minha casa constante. Marcou, dobra o joelho e peça: Senhor, como fazer para que as brigas constantes da minha casa se acabem? Você entendeu? Você entendeu mesmo? Edificação da fé são realizados por meios espirituais, através da oração, através da palavra, por meio de quê? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai compungir você. Agora, se você amar, escute, treine o intelecto, lendo, orando e ouvindo a palavra e dando seu testemunho pessoal. Sabe por quê? Existem tantas pessoas que têm tanto tempo de falar da vida alheia por falta de testemunho. Porque não tem nada para contar de Deus, não tem revelação, não tem visão, não ganha alma para Jesus, não ora para Jesus curar ninguém, não expulsa demônio, é arriscado se o demônio aparecer e sair na carreira. Falta testemunho. Por que falta testemunho? Porque sobra língua para falar mal da vida do povo, porque anda olhando para baixo como pato e como galinha. O cristão verdadeiro não anda como pato e galinha, olhando para baixo, anda olhando para cima, para ver a glória de Deus, porque é de cima que vem o nosso socorro. Querido, o cristão autêntico, ele busca a perfeição em Cristo. Pastor, buscar a perfeição? Claro. Disse Deus a Moisés. Abraão, capítulo 17. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Glória. Foi Deus. O que Deus estava querendo dizer? Andar na minha presença e ser perfeito. Primeiro, Deus estava querendo dizer: você precisa ser um outro homem, nascer de novo. Segundo, Deus estava querendo dizer: você tem que ter uma vida de santidade. Terceiro, Deus estava querendo dizer: eu quero mais de você, e para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo.
Mas eu já sou. Então Deus quer que você tenha dons espirituais. Deus quer mais que você seja cheio do fruto do Espírito. É isso que Deus quer. O cristão autêntico é a luz do mundo. O cristão autêntico é o sal da terra. O cristão autêntico, ele ama a Deus sobre todas as coisas. E por este amor, ele é amado. E ele não anda segundo a carne, mas ele anda segundo o Espírito. Foi por ser autêntico que os pais da igreja sofreram, morreram, mas viram a glória de Deus. Antes, durante e depois. Exemplo, Estevão foi levado para um sinédrio para ser julgado por crimes que ele não haviam cometido. E lá levantaram falsas testemunhas para depor contra ele, para dizer o que ele não disse. E quem eram essas pessoas? Cristãos. Eram os cristãos. Eram os legalistas. Eram os invejosos. Eram aqueles que conheciam apenas a letra, mas não conhecia Deus. E a Bíblia diz que o julgamento aconteceu. E quando o sinédrio olhou para o rosto de Estevão, o rosto dele estava brilhando como o rosto de um anjo. Está escrito. Só é ler as Escrituras. Glória a Deus. Pegaram Pedro e colocaram na prisão estadual de Jerusalém e disseram: amanhã nós vamos matá-lo. Não dá para matar hoje porque o povo está aí fora com intolerância religiosa. Meu Deus, o diabo é cheio de coisa. Aleluia! O povo está aí com intolerância. Por que intolerância? Porque não querem que a gente mate ele. Não tem que ser intolerância não, tem que deixar a justiça prevalecer. Aleluia! E sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que Pedro deitou, pressão 12/8, dormiu um bom e tranquilo sono, mas vai morrer. Para mim não faz diferença. Morrer é Cristo e viver é lucro. E se morrer, vou para o céu. E se ficar, vou pregar a palavra, expulsar os demônios e mostrar que só o Senhor é Deus. Aleluia! Mas no contrapartido tinha um círculo de oração lá. Senhor, o teu servo, pastor Pedro, não queremos que ele morra não, Senhor. Nós precisamos dele. Nós precisamos do pastor aqui conosco. Manda um anjo, Senhor, lá naquela prisão para soltá-lo. E quando as mulheres olharam e fizeram este pedido, uma garotinha por nome Rod ouviu a oração, correu para a porta e ficou olhando se Pedro já vinha. Depois voltava, olhava as irmãs manda Pedro. A menina ficava para lá e para cá durante aquela madrugada. E o que aconteceu? As orações daquelas irmãs, como a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos, chegou diante do trono de Deus. E quando chegou a oração lá, o Senhor se levantou. E quando o Senhor se levantou, chamou um anjo. Diga: anjo, vai ali em Jerusalém, naquela prisão estadual, Pedro está lá, e solta Pedro, e manda que ele vá lá para a rua tal, número tal, na casa tal, que as irmãs pediram por ele, vá lá agradecer. Aleluia! O anjo desceu, e quando Pedro estava dormindo, o anjo chegou, entrou na prisão, bateu assim: acorda, acorda Pedro. Ele abriu os olhos, ele disse: vamos embora, vamos sair daqui. E aquela guarda, a prisão, irmãos, era bem guardada, havia uma quarentena de soldados. O que é uma quarentena de soldados? São 40 soldados fortemente armados para não deixar o preso sair dali. Mas não tem prisão para aqueles que Deus liberta, para que Deus salva, que Deus cura, porque Deus
é maior. O anjo chegou e entrou, e quando ele acordou, ele disse: seu anjo, a porta está fechada, fechada para o homem, mas não fechada para Deus. Agora o que é incrível é que o anjo passou, abriu a porta, o anjo ia passando a porta e abrindo, e Pedro ia passando, e onde estava a quarentena, todo mundo lá, e ninguém conseguia ver. Diga comigo, esse Deus é demais. Isaías diz que serão confundidos todos aqueles que intentar mal contra vocês. Tornar-se-ão coisa que não é nada aqueles que contenderem contigo. Pedro saiu, quando chegou do lado de fora, o anjo terminou a minha missão. Já disse para onde é que ele tinha que ir. Aí Pedro se beliscou e disse: eu pensei que isso era um sonho. Porque essas coisas só acontecem em sonho, né, irmão? Glória a Deus. Só em sonho. Quando eu não era crente, eu gostava muito de cinema. E tinha um filme que eu achava muito interessante e gostava, era O Homem Invisível. Glória a Deus. Então só acontece isso, mano, em fantasia. Mas no reino espiritual e humano, Deus faz acontecer. Eu acho que pegaram a inspiração da Bíblia para fazer aquele homem invisível. Aleluia. Então o que acontece? Pedro foi lá para a casa das irmãs. E quando chegaram lá, a menina chegou na porta. Disse: eita, Pedro. Nem abriu a porta, correu, disse: irmã, não precisa mais orar. O homem já chegou. O anjo, a oração já foi ouvida. O anjo já subiu, o anjo já desceu, o anjo já soltou e o anjo já trouxe ele aqui. Está na porta. As irmãs: deve ser a alma dele, minha filha. Ele está preso. Disse: não. Quando as irmãs chegaram, Pedro estava lá. Aleluia. Orando na fé santíssima. Essa oração é a oração em comum acordo com a vontade de Deus, com a sua palavra. É a oração dirigida pelo Espírito Santo, através do nosso espírito, do homem interior. Aí, para concluir, para voltar para o nosso companheiro, Judas diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então o cristão autêntico, o cristão verdadeiro, o cristão legítimo, o cristão genuíno, o cristão que não deixa dúvida, há nele autenticidade, há nele vida. Não há nada falso, não há nada fingido. Ele é real, ele é positivo. E ele diz com todas as letras a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida, meu amado irmão, é que você converta-se dos seus maus caminhos. E a vontade de Deus para a sua vida, meu amigo, é que você receba Jesus como seu Senhor e Salvador, aonde você estiver. Pastor, aqui em casa eu posso receber Jesus como seu Salvador? Claro. Você vai dobrar o seu joelho. Pastor Márcio vai orar por você já já. E você manda aí pelo chat, você vai botar seu nome e dizer: acabei de dobrar os joelhos e vou aceitar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E já vai receber a oração. E lembra do anjo? Lembra do anjo que as irmãs oraram? O anjo subiu e desceu e trouxe a bênção. Então vai acontecer na tua vida nesta manhã. Tudo o que você precisa é crer. Eu não sei se é tão difícil acreditar, né, irmão? Aleluia. Às vezes as pessoas acreditam em coisas tão difíceis, né? Mas às vezes coisas tão fáceis de acreditar. Eu acho que porque é fácil demais, as pessoas não acreditam. Mas que Deus em Cristo abençoe. Vamos ainda fazer um clamor por aqueles pedidos que têm chegado. Aqueles pedidos que têm chegado, vamos fazer o clamor. E nosso tributo de gratidão a Deus. Lembrando a você que amanhã no mesmo horário estaremos de volta com as nossas lives e mais 2 pregadores e 4 cantores para entrar na sua vida, no seu lar, através da poderosa palavra de Deus e dos testemunhos. Já quero deixar registrado a esta equipe de comunicação maravilhosa
que tem sido uma bênção de Deus para o reino, para as nossas vidas. Muitíssimo obrigado a vocês. Agradecer às cantoras que estiveram louvando a Deus, que Deus abençoe. Ao meu companheiro, o pastor Márcio, ele que tem cuidado desse trabalho. Os irmãos sabem que nós não temos assim um tempo tão disponível para estar ao mesmo tempo em tantos lugares. Agora pela manhã já estava atendendo e suspendi aí mais um atendimento para subir, para trazer uma palavra para vocês. Mas quinta-feira à noite também estaremos de volta nos nossos cultos, tá bom? Deus abençoe. Márcio, fica na paz.